São mais de 40 anos dedicados à arte. Além de exposições individuais no Brasil e no exterior, participou também de 4 bienais de São Paulo e exposições coletivas na América Latina, Alemanha, Bélgica, Coreia, França, Holanda, Inglaterra, Japão, Estados Unidos e Austrália. No Autografando, artista plástica Vera Chaves Barcelos. Tudo bem, Vera? Tudo bem, em primeiro lugar, obrigada por nos receber autografando para esse bate-papo. Então, obrigada, eu que agradeço, né, também a atenção de vocês. Imagina. Vera, a senhora iniciou a sua carreira na gravura, né, com gravura. Que época foi isso? Na verdade eu comecei com pintura e desenho, antes da gravura. Depois eu fui aluna do Instituto de Artes em 59, por aí. Em 60, e depois eu fui para a Europa e não terminei o Belas Artes, naquela época como se chamava Belas Artes. Né? E aí fui para a Europa, eu casei, né? E fui para a Europa. Casou e teve que ir morar lá, isso? Aí fui umas bolsas de estudos, né? Então fomos para a Holanda. Não, primeiro fomos para a Inglaterra e depois para a Holanda. Quanto tempo? Sim, foi quase um ano e meio. E nesse período daí tu... Eu lá me iniciei na gravura. E eu fiz gravura em linóleo, que depois aqui com a facilidade da madeira se transformou em xilogravura. E eu me dediquei bastante tempo à xilogravura. Continuei a pintar até um período mais ou menos tipo 66, por aí, e depois eu parei com a pintura e me dediquei anos e anos, uns 5 anos, eu acho, mais, até 73, a xilogravura. Mas por aí, por essa temporada também eu já estava começando a fotografar. E aí, por esse tempo mais ou menos. E como foi que a fotografia entrou aí? Como que foi esse interesse? Ela entrou naturalmente. Eu fotografava bastante já e não tinha introduzido a fotografia no meu trabalho. E em 1970 eu fui licionar na Fevale. Não sabias? Não sabia. Pois é. Eu licionei 7 anos na Fevale, de 70 a 77. E aí, com leituras e a obrigação que eu tinha de transmitir um conhecimento bastante atualizado, que eu tinha essa preocupação de transmitir isso para os meus alunos, eu tive que ler muito e também eu viajava, eu também frequentava as bienais, eu tinha uma informação, assim, a gente tinha bastante informação dentro dos limites, era uma informação para quem ia a São Paulo, ver as bienais, a grande Bienal de 1967, que foi maravilhosa. Depois, com o ato institucional, houve uma recessão, assim, uma retranca. Então, a de 69 já não foi tão boa, a de 71 também não, mas a de 67 foi marcante. Eu também ia muito ao Rio de Janeiro, eu tinha bastante contato, assim, vi muitas coisas interessantes daquela... grupo todo do Rio de Janeiro, vi muitas coisas feitas pela Lígia Clark, pelo Hélio Oiticica, pelo aquele grupo todo do Antônio Dias, Rubem Gershman, né? E isto era muito estimulante, era uma coisa vibrante, aquelas exposições assim, tinha uma energia incrível, né? A obra do Cildo também, o Cildo, um garoto que desde o princípio foi brilhante, né? E isso tudo, de certa forma, começava a criar uma influência aí pro... Sim, eu acho que foi, e também as leituras, porque como em 1970 comecei a dar aula, as leituras de Jung e também sobre arte conceitual, os textos de Catherine Millet, que era uma grande crítica de arte, na época, e dirigia uma revista na França, e ela publica, mas numa outra revista, um artigo muito importante, onde ela traça toda uma teoria quase sobre a origem do conceitual e costura isso com o passado imediato, digamos, que era uma evolução e não um rompimento
uma maneira muito interessante de abordar essa questão. Eu acho que me abriu muitos horizontes isso. Então eu trazia para os meus alunos fazia muitas projeções de slides dos conceituais e tudo. E eu continuava fazendo gravura ainda nessa época. Eu fiz gravura até 73, não. Agora, né, em 72, 73, já comecei a introduzir a fotografia, ao mesmo tempo que fiz as minhas últimas estilogravuras grandes. Eu introduzi a fotografia no meu trabalho e fui passando para a fotografia e passando para uma forma mais conceitual. Que depois de anos eu fui entender que eu tinha passado do modernismo para o pós-modernismo. Era um rompimento. Aí sim, eu fiz um considera rompimento. Isso como... eu acho que sim, houve um rompimento. Muita gente assim, que até amigos meus e tudo, dizem, puxa, tu deixaste a gravura. Porque eu, olha, com gravura eu já tinha participado assim, de exposições internacionais, sim, porque era muito fácil, a gente mandava num rolo, então a gente participava de coisas na Polônia, e em Porto Rico, e no Japão, era assim, circulava aquilo. E foi um recomeço, de certa forma, para ti? Foi um recomeço. Uma espécie assim de... cortou aqui e começou outra coisa. E foi muito interessante, porque eu usava muita cor, usava formas abstratas e comecei a usar fotografia PB com textos ainda. As primeiras coisas já foram com textos, assim, para colocar a fotografia não como uma fotografia de fotógrafo. Eu acho que existe uma diferença da fotografia do fotógrafo, que eu admiro, mas não era o que eu fazia, nem é o que eu faço, eu acho. Até hoje eu não me considero uma fotógrafa. Eu faço fotografia, utilizo fotografia, mas eu nunca me preocupei demasiado também com a técnica da fotografia. Mas era uma preocupação, então, inicial com o texto que a senhora tinha também? Eu tinha umas imagens e eu comecei a fazer umas perguntas para o espectador, para que ele... uma espécie de teste projetivo, que também era, eu acho que uma influência das leituras junguianas. Ele tinha que interpretar aquela imagem. Ele tinha mais ou menos... Para mim, a fotografia, ela era um corte de uma realidade maior. Ou alguma coisa que denotava outras coisas que não se viam. Então, essas coisas que não se viam é que que me interessava na fotografia. E hoje o que mais interessa continua sendo isso? Um pouco, eu tenho arrodeado um pouco em cima dessas questões, eu acho. Mas o meu trabalho é variado, eu tenho também feito instalações grandes que são menos conceituais, eu acho, mais poéticas. E o trabalho puro da fotografia, ele tem mais, assim, uma coisa mais mental, eu acho. Isso são da maneira que eu vejo o meu trabalho. A gente sempre vê o trabalho e as pessoas veem de outro jeito. Então, eu não sou a pessoa mais garantida para interpretar meu próprio trabalho. Que não. Como que começou aí a Fundação Vera Chaves Barcelos? Ela foi criada em 2003, deu o início dela nesse ano, né? Assim, oficialmente, a coisa lá no cartório surgiu em 2013, no documento mesmo, fundador. Mas a gente começou com as atividades, eu não sei se foi no final de 2004, eu acho, já, em setembro, uma coisa assim. As atividades públicas, e aí a gente tem mantido essas atividades, né? E fomos